Então vamos lá, gente. Denotação e conotação. É outra coisa, é outro tipo, né, de matéria que cai muito em textos. Para você, no caso, ver se o texto é denotativo, se o texto é conotativo. Como se você vai ver se você não conhece? Tem que conhecer primeiro para saber o que um define e o que o outro define. E a maioria das vezes, como eu estava comentando com ela, as pessoas acabam o quê? Se confundindo um com o outro. Uma coisa tão simples, mas acabam confundindo. Nós temos o texto denotativo e nós temos o texto conotativo. O que significa isso? Dentro de que isso está na matéria, né? Tanto em língua portuguesa, tanto também numa redação. Você pode ter lá fragmentos em que você vai identificar se o texto é denotativo ou se o texto é conotativo. Essa expressividade da língua é lá atrás, quando você começa o quê? A comunicação, né? A linguagem que você começa a comunicar como ser humano, começa a comunicar a sua língua. Só que eu não vou entrar em detalhes agora, porque entrar em parte de comunicação aqui, tá? Então, é a expressividade da língua. Definição. O que seria o texto denotativo e o que seria o texto conotativo? Olha o que eu coloquei. Denotativo, sentido o quê? Real. Sentido o quê? Da palavra do dicionário. Conotativo, sentido o quê? Figurado. Quando eu coloquei aqui denotativo, para você não confundir um com o outro, tem um macete que eu falei para vocês que eu ia dar. Denotativo começa com o quê, gente? D, certo? Dicionário começa com D. Ora, denotativo, eu acabei de falar que é o sentido real. No dicionário tem o seu sentido o quê? Real, né? Da expressividade da palavra ali. Se você encontrar uma palavra em que você quer o significado, ele está no seu sentido real, não vai estar no seu sentido figurado. Então você esqueceu denotativo de dicionário, pô, sentido real. Esse é o macete, tá? Para você não fazer confusão. Já o conotativo, se um é sentido real, logo o outro vai ser sentido figurado. Eu botei outros exemplos, mas vou dar um exemplo ainda mais fácil ainda. Vou dar um exemplo de denotativo, que é o seu sentido real. O gato subiu no telhado. Então, gato é o meu substantivo, certo? O gato subiu no telhado. Olha a primeira frase, sentido real da palavra gato. Se você for lá no dicionário, você vai ver que é um substantivo masculino, né? E vai estar tudo escrito isso lá. Substantivo, masculino, animal, papai, vou botar um monte de coisa lá escrita sobre gato. Sentido real. Quando eu pego a palavra gato e quero colocar lá no sentido conotativo, que é o sentido que, gente? Figurado, eu vou modificar o sentido dela. Deixa eu ver. João Marcelo é um gato. Eu estou falando que ele é um animal, no seu sentido próprio? Não, estou dizendo que ele é bonito, charmoso, cheiroso, gostoso, né? Lindão, né? O sentido de gato aí está tudo no sentido quê? Figurado. Deu para entender? Então, o gato aqui, ele está no quê? Do denotativo. Quando eu falei, o gato subiu no telhado. Ok, realmente, o gato sobe no telhado, o animal. Quando eu falei que João Marcelo é um gato, eu quero dizer que ele é muito o quê? Bonito. Então, a palavra gato ali está no seu sentido o quê? Conotativo, porque está no sentido figurado, tá? Frases pequenas para vocês poderem entender. Aí eu botei outros exemplos. Hoje consegui vários peixes quando fui pescar. A palavra que destaquei aqui foi o quê? Peixes. Tá no seu sentido o quê? Real, né? Seu sentido não tá nada de sentido figurado. Palavra peixe, sentido real, denotativo. Aí aqui, hoje pescamos vários peixes para Jesus. Nesse sentido aqui, a gente está falando do quê? De pessoas, né? Do evangelismo. Então, como se fosse alma, né? A pessoa, evangelizamos almas para Jesus e tal. Os evangélicos utilizam muito dessa linguagem. Só que aquela questão de peixes ali está no seu sentido o quê? Real ou no seu sentido figurado? Eu estou botando
figurado, que é o conotativo. Então, tanto a palavra H quanto o peixes ali, eu coloquei dois textos, né? No caso, dois fragmentos, em que tinha sentido real e outro sentido figurado. Dá para esquecer? Não. O macete, esqueceu que a denotação e conotação lembra do desenho. Denotação, dicionário. Pô, dicionário, sentido real. Então é denotativo. Gostaram do macete, né? Depois você foi na conta da tia, tá? Agora aqui, deixa eu virar um pouquinho. Vamos lá. Texto expositivo. Isso aqui foi dado semana passada, texto dissertativo expositivo e texto dissertativo o quê? Argumentativo. Eu esqueci de botar aqui, né? Dissertativo. Escreve aí, gente. Eu esqueci, eu comi aqui, tá? Texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo. Vai ser até uma palhinha para quem faltou semana passada, só que eu botei bem de forma objetiva, tá? Vamos lá, conserta lá no caderno para vocês não esquecerem. Vou botar isso aqui, dissertativo. Semana passada nós aprendemos o que é dissertação. O que seria um texto dissertativo? O texto dissertativo, na sua explicação global, é o que? Você argumentar, expor a sua opinião. Ainda que você goste ou não, eu estou expondo a minha opinião. Seja ela clara, bem objetiva, ou eu aceite ou não, a dissertação é isso, né? Você expor a sua opinião. E eu falei também na semana passada que a maioria das redações são o quê? Dissertativas, porque ela, no caso, requer mais recursos de você. Que recursos são esses? Recursos de você saber dominar o assunto, o tema, para você desenvolver esse tema. Logo, você dominando o assunto, eu que estou lendo a sua redação, seja professor, redator, qualquer leitor, eu vou entender a sua argumentação, tá? Por isso que a dissertação é mais difícil, porque ela, né, precisa mais do seu desenvolvimento, né? Vamos botar, o pessoal fala que é QI, né? A sua inteligência para expor no papel daquilo que você conhece, daquilo que você domina no assunto, tá? Lembra que eu falei da semana passada do encher linguiça? Muita gente chega na redação, vai fazer um texto dissertativo, enche linguiça porque começa e depois para e não consegue mais dissecar aquilo ali, não consegue mais desenvolver o assunto porque não tem domínio daquele assunto, tá? E no Enem acontece muito isso, né? Texto dissertativo e expositivo. Aí o que tem? Usa recursos para comprovar, mas sem o quê? Opinião. Sabe aquelas estatísticas que às vezes saem, né, em reportagens, né? 20% da população está morrendo por falta de recursos na área da saúde e tal. Não tem aquelas estatísticas em que você acaba dissertando, argumentando, né, colocando ali sem você necessariamente expor o quê? A sua opinião. E isso é o quê? O expositivo. Olha o exemplo que eu dei. Quantidade de mulheres mortas por homens chegam ao quê? A 80%. Aí, claro que vai continuando, né? O texto vai continuando. Só botei um pedacinho. Eu utilizo dados e fatos que comprovam isso. Que dados são esses? 80% das mulheres estão morrendo, né? Isso acontece onde? Aonde acontece o texto dissertativo expositivo? Em notícias, acabei de falar agora, entrevistas, verbetes de dicionários. O que são verbetes de dicionários? Você sabe o que é isso? São palavras que você encontra o quê? Também em dicionários, tá? E ali vai desenvolvendo dentro do texto. Agora, o texto dissertativo argumentativo, está falando, argumentativo vem de argumentação, de você o quê? Expor a sua opinião. Essa primeira parte que você levou no argumentativo. Oi, antes. O expositivo e argumentativo é a mesma coisa? Entendi. Dissertativo, expositivo, vocês. Não, eu entendi, mas por que argumentativo também esse é? Todo
dois fazem parte da argumentação, todos os dois fazem parte da dissertação. Só que um é argumentativo, que agora eu vou explicar, que você tem que expor a sua opinião, e o outro você só expõe, ou seja, através de números, né, sem você necessariamente ter que expor a sua opinião, tá? Aí, vamos lá, nós estudávamos aqui, né? Texto dissertativo, argumentativo, como eu estava falando, argumentativo vem de quê? De argumentar, né? Se a gente argumenta, lembra que semana passada eu dei exemplo de você estar sentado na sala com seu esposo, está vendo o noticiário e vocês começam ali a conversar, você expõe a sua opinião, lembram disso? E ele expõe a opinião dele. Então ali você começa a argumentar. Então vamos lá. Se usa recurso para comprovar e tem o que? Opinião. Aqui necessariamente eu não coloco a minha opinião. Aqui eu tenho que obrigatoriamente ter o que? A minha opinião. Além de eu comprovar, eu tenho que expor a minha opinião. Por isso que ele é o que? Argumentativo. Tá? Cuidado com isso, cai muito em concurso. O número de mortes, estou falando em relação a números, apesar de eu não ter colocado ali 80%, 20%, 50%, mas eu estou falando de número. O número de mortes por mulheres é devido ao medo de procurar pela polícia e denunciar seu companheiro. Aqui eu estou expondo a minha opinião, que a maioria das mortes das mulheres hoje está sendo porque elas têm medo de ir até a polícia, né, e denunciar o seu companheiro. Entendeu? Deu para entender um e deu para entender o outro. O outro eu exponho, né? Eu exponho a situação. Agora o outro eu já argumento dando a minha opinião. Ok? Tá?